Boa noite, gente. Meu nome é Larissa e eu vou estar explicando como acontece a síntese de ácidos graxos, a síntese de lipídio. A síntese de lipídios nada mais é do que o nosso consumo de carboidrato ou até mesmo de proteína, porque o nosso corpo ele não tem reserva proteica, ele não tem reserva de proteína, ele tem reserva de carboidrato, né? Mas não de proteína. Então, se consumirmos proteína em excesso, ela vai se transformar em gordura no nosso corpo. E o que é essa gordura, né? Essa gordura localizada no nosso corpo? Ela nada mais é do que energia. A nossa alimentação, ela funciona para gerar energia para o nosso corpo. Produzimos energia a partir da nossa alimentação, principalmente através de carboidrato, tá? Então, todas as atividades que fizemos, né? As atividades do nosso dia a dia, levantar a mão, quando a gente levanta da cama, tudo isso precisa de energia. E essa energia é consumida, a gente gera essa energia a partir da nossa alimentação, tá? Outro fato importante é que essa síntese, ela acontece lá no nosso fígado. Ela também pode acontecer nos ácidos graxos, pode acontecer nos nossos adipócitos, né? Pode acontecer nas glândulas mamárias, no período de lactação. E pode acontecer também no rim, mas ela acontece principalmente no fígado. Um dos principais estimulantes de ATP é o acetil-CoA. Então, gente, nesse caso aí, o citrato ele não vai seguir para o ciclo de Krebs, porque muita ATP vai inibir o isocitrato desidrogenase. Muita glicose passou pela glicólise, formou insulina, chegou a piruvato, formou acetil-CoA. Então foi colocado muita ATP e muita acetil-CoA, significa que há muita energia sobrando ali, né? Nosso corpo ele foi feito para estocar. Quando há muita energia, o que acontece? Estoca. Porque fomos feitos em épocas, né, de muita produção e de pouca produção na nossa formação. Então, o que acontece? O nosso corpo ele faz isso, ele estoca para um momento de como os animais. Os animais se alimentam para quando chega o inverno, né? É basicamente isso. Então ele vai estocar nosso corpo e ele estoca essa energia para quando necessário. Então aí, ó, aconteceu aí a primeira reação do ciclo de Krebs, quando o grupo acetil-CoA se juntou ao oxalacetato e forma o citrato. Porém, se tiver muita ATP e muita acetil-CoA, nesse caso, o citrato ele vai seguir no ciclo de Krebs, porque o ATP inibe o isocitrato desidrogenase, né? Então, se você está com muita energia sobrando ali, o citrato ele não vai seguir para o ciclo de Krebs, ele vai direto para a síntese de lipídios. A síntese de ácidos graxos começa com acetil-CoA e tem bastante acetil-CoA dentro da mitocôndria. Porém, tem um problema. O acetil-CoA não consegue ultrapassar a membrana. Então, observe. Nós temos aí a mitocôndria. E dentro da mitocôndria, o acetil-CoA. Só que ele não consegue ultrapassar, como eu disse. Porque a coenzima A, ela não consegue fazer essa travessia. Então, o acetil-CoA, ele vai fazer a sua primeira reação do ciclo de Krebs. Nessa reação, o grupo acetil é unido ao oxalacetato e sai o CoA. O acetil é unido ao oxalacetato, formando o citrato. Porém, se houver muita ATP e muita acetil-CoA na célula, a enzima isocitrato desidrogenase ela é inibida. Então, ao invés do citrato seguir para o ciclo de Krebs, ela vai sair aí, tá vendo? Da mitocôndria para participar das reações que levam o ácido graxo ao citosol. Então, esse citrato, nessas condições de muita ATP e muita acetil-CoA,
sai da mitocôndria e segue para o ciclo de Krebs. Ele vai ser desviado para a síntese de lipídios. Vocês estão vendo aí? Nessa figura aí. Então, dessa forma, ele sai da mitocôndria e lá no citosol, ele vai sofrer a reação inversa. Ele volta à coenzima A e a reação inversa ocorre, voltando a formar oxalacetato e acetil-CoA. Só que agora, no citosol, então, ele vai ter, né, a coenzima A do lado de dentro da mitocôndria e tem coenzima A do lado de fora. Ela só não consegue fazer essa travessia, né? Então, o citrato sai em forma de acetil-CoA no citosol. Esse acetil-CoA agora vai sofrer uma série de reações que levará à formação de ácido graxo. Enquanto isso, o oxalacetato, ele é convertido em malato e depois em piruvato, por conta da saída de um gás carbônico, né? E nessa reação de malato para piruvato, ocorre a produção de NADP e NADPH, porque ele vai fornecer elétrons na síntese de ácido graxo. Uma das fontes de NADPH é essa reação, que vai de malato para piruvato. Uma vez formado, o piruvato ele vai voltar ao interior da mitocôndria e lá dentro ele vai sofrer, ele vai o CO2 e ele vai voltar a formar o oxalacetato. Essa outra formação aí, né, que vai essa reação aí que ao lado que vai formar aí agora o ácido graxo. No próximo slide, meu colega vai... Depois desse processo citado por Larissa, vamos ver os outros processos que elevam o acetil-CoA até o ácido graxo. Como exemplo, iremos usar o ácido palmítico, que tem 16 carbonos. A primeira coisa que precisa saber é que vai apresentando um carbono de 2 em 2 até formar o ácido citado, que é o ácido palmítico, que são com 16 carbonos. Para entender de onde vem esses carbonos, os dois primeiros carbonos são do acetil-CoA e os outros vieram de molécula de malonyl-CoA. O que é o malonyl-CoA? Ele é feito de dimérios inativos de acetil-CoA, carboxilose e biotina de carboxilose. Nisso, vários dimérios se juntam e formam um palmítico ativo na forma do acetil-CoA e a carboxilose ativa. Depois que essa enzima fica de forma ativa, ela pega a molécula de acetil-CoA e se junta com o CO2 e forma o malonyl-CoA, que possui 3 carbonos. E ao nível de energia dela, que é grande, por isso que ela também tem ATP. Como já sabemos de onde vem acetil-CoA e malonyl-CoA, vamos para o processo da síntese, que vai ser o processo que forma o ácido palmítico. Agora minha amiga vai explicar. Boa tarde, galera. Meu nome é Hanna e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o investimento da síntese. Então, foi utilizado 8 acetil-CoA, sendo que um acetil-CoA no primeiro ciclo, 14 NADH, 7 malonyl-CoA e 7 ATP. E cada ciclo ele consome um ATP, porque ele é utilizado num gás carbônico. Agora, vou passar a palavra para a colega falar da degradação e da síntese. Então, gente, já que vimos como acontece o processo de degradação e de síntese dos ácidos graxos, iremos agora ver onde acontece e quais são as diferenças, né, da degradação e da síntese. A degradação acontece dentro da mitocôndria. Já a síntese, ela acontece lá dentro do citosol. A degradação dos ácidos graxos acontece a partir da degradação do acetil-CoA. Essa cadeia ela vai ser oxidada, forma o acetil-CoA, o NADH e o FADH. Já na síntese é o processo diferente. Esse processo ele é o inverso. Na síntese acontece lá no citosol e a partir do acetil-CoA e da formação do malonyl-CoA acontece a formação da cadeia do ácido graxo.
tendo também a participação do NADP e do NADPH, como doadores de hidrogênio para essa cadeia de ácidos graxos. Então, essas são as principais diferenças da degradação. Ela vai oxidar esse ácido graxo até esse ácido graxo ser degradado e oxidado, formando acetil-CoA em toda a cadeia, enquanto a síntese ela vai formar o ácido graxo. Então, gente, até as enzimas que elas são usadas na degradação, elas são diferentes na síntese. A gente vê que na degradação a enzima que é utilizada, ela é hidratase, ela vai hidratar aquela cadeia. Já na síntese, ela vai desidratar. A enzima utilizada, ela é desidrata. Então, só aí a gente já vê, né, a oposição das duas reações e que uma é o inverso da outra. Na degradação, a cadeia vai sendo reduzida e na síntese, o ácido graxo vai sendo composto. Então, a gente mostrou como essas diferenças. Uma vai se oxidar, enquanto a outra ela vai montar esse ácido graxo. Então, já que explicamos a principal diferença dos processos, e agora, como a gente vai saber o que o nosso corpo precisa para sintetizar ou degradar esse ácido graxo? Funciona assim, basicamente dessa maneira. A degradação é quando o nosso corpo está em jejum. Ele vai precisar de energia. Então, ele vai oxidar aquele ácido graxo para ter a sua fonte de energia. Já na síntese, acontece quando estamos nos alimentando. E, principalmente, se essa dieta for muito rica em carboidratos ou até mesmo proteína. Isso irá fornecer energia e não iremos precisar degradar essa cadeia. Depois de vermos todo o processo de como o acetil-CoA e o melanil-CoA ocorre lá no citosol, de como eles foram formados para acontecer a síntese, vamos ver agora o processo dinâmico dessa síntese. O processo consiste em formar 16 carbonos. E em cada ciclo é formado de 2 em 2 carbonos até formar os 16 carbonos. A síntese ela é feita por um processo enzimático que se chama síntese de ácidos graxos. A síntese de ácidos graxos ela tem vários domínios e entre eles o ACP, que é uma proteína correadora de acetil, e a cisteína, que é um aminoácido. Então, agora a gente vai entender um pouquinho como acontece esse processo. Todo esse processo começa por uma molécula de CoA, que depois desse processo é formado o melanil-CoA. Como eu falei, esse processo que começa com o acetil-CoA, ele perde a enzima CoA dele e os carbonos que sobraram serão unidos ao ACP. Esse ACP vai subir para a cisteína e aí vira uma molécula de melanil-CoA. O melanil-CoA, ele também vai perder a coenzima A e vai para o ACP. E não é isso que a gente quer. Por quê? Porque vai se formar uma cadeia insaturada e a cadeia do ácido palmítico é uma cadeia saturada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem o NADH+ de novo e vai doar mais uma vez elétrons. Aí pronto. Quando o NADH liberar esses hidrogênios, vai formar uma cadeia com 6 carbonos. E então, essa cadeia que estava no ACP, ela vai subir para a cisteína e aí vai vir novamente aquele mesmo processo. Só que agora não vai ter mais o acetil-CoA. Agora, só quem vai doar a molécula é a molécula de melanil-CoA. Então, vai se repetir todo o processo novamente. Que lá no ácido palmítico só tem um carbono. Aí, o que acontece? Quando a gente coloca o melanil-CoA, a gente transforma isso, tendo, então, 2 ligações de carbono, ou seja, ligação dupla de carbono. Aí é que entra a segunda etapa. Porque se você olhar lá no ácido palmítico, ele só tem um C dupla O.
Então, vamos tirar esse C-O. E como é que faz para tirar esse do C-O? Então, tendo o NADH+, pois ele vai liberar os dois H, liberando hidrogênios e elétrons lá para a cadeia, tendo em vista que vai sair esse C-O. Fazendo isso, esse carbono de dupla ligação sai e agora só tem um carbono de dupla ligação. Já na terceira etapa, lá quando foi tirada a ligação dupla de C-O, foi formada uma molécula de água. E a terceira etapa consiste justamente nisso, na desidratação. Esse H2O que foi formado, ele vai ser removido. Quando ele é removido, acontece a quarta etapa, que é a redução de ligação dupla. Mas por quê? Porque foram formadas agora ligações duplas de carbono